Boa tarde, meus amigos. Vamos à nossa correção? Então, vamos lá. Então, meus amigos, essa aqui é a interpretação oral, né? O experimento científico tratou do que você havia imaginado? Aí, se era o que você já havia imaginado, né? Porque aqui falou o quê? Da experiência do feijãozinho, certo? E o que você achou do resultado do experimento científico? Certo, meus amigos? Então, aqui é para você responder oralmente. Agora, qual é o objetivo do experimento científico lido? Foi descobrir qual semente vai germinar, aquela que recebeu água ou a que não recebeu, ou descobrir o tamanho em que os brotos germinados das sementes dos dois potens podem atingir. Com certeza foi descobrir qual semente vai germinar, né, meus amigos? Qual foi aquela que recebeu água e aquela que não recebeu? Vai germinar naquela que recebeu ou naquela que não recebeu? É claro, né, que foi na que recebeu água. Então vamos marcar? Então vamos marcar aqui. Espera aí só um minutinho. Vamos estar marcando aqui. Pronto. Descobrir qual semente vai germinar, aquela que recebeu água ou a que não recebeu. Que semente deve ser utilizada no experimento? Foi o quê? Foi a semente de feijão, né, amigos? Semente de, de feijão, certo? Então, vamos lá. E aqui nós marcamos a semente, que é essa aqui, né? Mostrando qual é a semente, né? Aí, aqui tá, que é a de feijão, ok? Aqui está perguntando, além da semente, há outros itens necessários para fazer o experimento científico? Pinte o nome deles a seguir. Nós usamos o que? A água, os potes de iogurte e o algodão. Então, nós passamos ali em volta. Passamos ali em volta, não, perdão. Eu passei ali em volta. Vocês têm que pintar, tá bom? É que a tia passou, que a tia não tem como pintar. Em quantas etapas o procedimento do experimento é realizado? 5 etapas. Se você for pegar lá na página 51, está mostrando os procedimentos e que são em 5 etapas, ok? Então, meus amigos, está aqui pedindo para me contornar as palavrinhas que completam corretamente as frases sobre como proceder para realizar o experimento. Colocam-se 2 potes de iogurte próximo a uma janela. Então, pegou os 2 potinhos, né? Colocou o algodão, colocou o feijão, umedeceu, né? Colocou na janela. Coloca-se algodão em cada pote de iogurte. Coloque-se a semente de feijão sobre o algodão. Adicione-se a água a um dos potes para umedecer o algodão. Adicione-se a água ao mesmo pote por uma semana, né? Por uma semana, aí vai colocando a água para ver como é que tá o feijãozinho. E aí ele vai brotando, olha lá como é que ele vai começando a brotar. É muito bonitinho, né? Vamos lá. Então, meus amigos, a semente de qual pote deverá germinar até o final do experimento? Justifique sua resposta. A semente do pote com algodão úmido, porque recebeu água. Então, nós já falamos sobre isso, né? Lá lendo o texto. Então, o potinho que recebeu a água, que umedeceu o algodão, foi o que germinou, né? Foi o que o feijãozinho começou a germinar. Então, esse é o potinho que recebeu água. Então, justificamos aí nossa resposta, ok, meus amigos? Vamos lá. Então, meus amigos, ligue cada parte do experimento científico à respectiva descrição. O que será necessário? Apresentar os itens que devem
ser usado no experimento. Então, de acordo com o procedimento, né, para o experimento, a gente tem que, o que é necessário? Apresentar os itens que vai ser usado. Quais os procedimentos? Descrever passo a passo para realizar o procedimento, né? Então, a gente tem que ter o material e depois descrever passo a passo como vai ser utilizado. E o que aconteceu? Apresentar o resultado obtido ao fim do experimento com uma explicação sobre o porquê do ocorrido. Então, ali, mostrar qual foi o resultado, né? De que deu, que aconteceu, né? E uma explicação de por que aconteceu, como aconteceu, né? Igual foi falado do feijãozinho, que só germinou no potinho que estava umedecido o algodão. Certo, amigos? O texto lido é um experimento científico. Qual é a função de um texto como esse? Ensinar como consumir o feijão para aproveitar os benefícios de sua semente, ou ensinar como realizar um experimento para comprovar um fenômeno científico. Então, a gente foi o quê? A função desse texto é ensinar como realizar o experimento para comprovar um fenômeno científico, certo, amigos? Então vamos lá. O experimento científico apresenta imagens. Qual é a importância delas? Elas auxiliam o leitor a compreender as etapas do experimento ou elas dificultam a compreensão do leitor porque chamam muita atenção e tiram o foco da leitura do texto? Elas auxiliam o leitor a compreender as etapas do experimento, né? Facilita você ali olhando a imagem faz a diferença, tá bom, meus amigos? Então, meus amigos, combine as cores para descobrir e escrever o nome de alguns veículos em que o experimento científico pode ser publicado. Aí nós vamos pegar aqui, ó, esse pedacinho que está contornado de azul com esse pedacinho que está contornado de azul vai formar o quê? Combinando as cores, eu vou formar veículos em que o experimento científico é publicado. Então, livros, revistas e sites. Então, em livros, revistas e sites. Em qual desses veículos o experimento científico foi publicado? Em um livro. Aí embaixo está escrito, né, que o texto de experimento científico ensina o leitor a fazer uma experiência. Esse texto apresenta as etapas a serem desenvolvidas e um relato final com o resultado, igual ao do feijãozinho, né? Além disso, pode ser apresentados o objetivo e os itens necessários para realizar o experimento. E não, então, toda experiência, né, geralmente, né, para que a gente possa estar fazendo, ela vem a experiência, tudo certinho, né, com as etapas, tudo para a gente desenvolver. Igual foi a do feijãozinho, certo? E geralmente a gente encontra onde? Pode encontrar esse experimento numa revista, num site, num livro. Ok, amigos? Então vamos à nossa aula de hoje? Então, meus amigos, nós vamos falar aqui de parágrafo, né? Observe com atenção cada uma das imagens a seguir. Aqui nós temos dois textos, né? E nesses textos nós temos os parágrafos, né? E nós vamos observar que tem parágrafos, vários parágrafos no primeiro texto e no segundo texto também tem alguns parágrafos. O que acontece? Nós podemos ver aqui, nesse texto aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, só se for aí de pertinho, a quantidade de parágrafos, né? Que é você vê que o parágrafo tem início, né? Ó, você para fazer um parágrafo, você deixa esse espacinho, ó. Geralmente, quando a gente está na sala, copiando um texto, que eu falo, vamos fazer esse parágrafo, nós deixamos assim um dedinho para marcar, ó. Você percebe que ele não começa aqui no cantinho, ó. Deixa um espacinho e começa o parágrafo, né? E o parágrafo só termina quando tem o ponto, né?
Aí, por exemplo, aqui tem o ponto, aí deu a continuação, aí terminou aqui, ó, na parte aqui do reclamava. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Aí aqui, ó, você já vê que já pode contar como se fosse o segundo parágrafo, que ele também pode ser vindo assim, ó, visto assim, com um travessão. Esse aqui também é um outro parágrafo, ó. Então, um, dois, aí agora, ó, três, né? Quatro, peraí, quatro, aqui deve, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos aí 13 parágrafos, né? São 13 blocos, 13 parágrafos. E aqui tá mais fácil de ver, que tá maiorzinha a letra. Nós temos aqui, ó, um parágrafo, dois parágrafos e três parágrafos, né? Então, no primeiro texto tem 13, no segundo tem 3. Aí nós vamos colocar aqui, tem a perguntinha oralmente. Quantos blocos de texto há em cada uma dessas imagens? Né? Então, no primeiro tem 13 e no segundo tem 3, né? Que são os parágrafos, certo, amigos? E assinale com X a alternativa correta referente às imagens acima. Então, nós vamos marcar de acordo, né? Os blocos de texto das duas imagens têm o mesmo tamanho? Os blocos de texto das duas imagens têm tamanhos diferentes? Tem tamanhos diferentes. Você percebe que esses textos aqui são diferentes, né? E cada um tem tantos parágrafos. Então, vamos agora, depois que nós fizermos isso aqui, vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, nós vamos estar fazendo, ó, nós vamos ler o texto, né? E você lê o texto. Agora a gente vai copiar organizando esses parágrafos. Por quê? Porque não ficou organizado, começou tudo na mesma, ó, na mesma linha. Então, nós temos que organizar com parágrafos. Então, a gente vai chegar esse era um pouquinho para cá e vai deixar um espacinho aqui. Então, quando eu copiar aqui, essa frase aqui todinha, eu vou deixar um espacinho de um dedinho e vou começar a copiar. Era uma vez uma pequena cidade, até a parte da Valiosa. Depois eu vou copiar aí eu não sei quantas linhas eu vou gastar para o primeiro parágrafo. Quando eu acabar, eu vou para o segundo parágrafo. Também deixo um espacinho e começo com a letra maiúscula. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou, entendeu? Então, eu vou estar fazendo 2 parágrafos aqui, copiando aqui. Não posso esquecer que, além de deixar um espacinho por parágrafo, eu tenho que colocar minha letra, iniciar esse parágrafo com a letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então tá certinho. Aí vocês só vão fazer isso. Alguns textos são divididos em blocos chamados parágrafos. Por isso que perguntou lá atrás, quantos blocos? Blocos são parágrafos, tá? Que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Então, é o que a tia estava falando, ó, que aqui a gente vai organizar, né? Naquele texto que a gente viu, já está organizado. Aqui nós vamos organizar esses parágrafos, deixando sempre um espaço à margem da esquerda da primeira linha de cada um dos blocos, tá bom? A gente pode também fazer isso quando tem versos, poemas, letras de canções, né? Não, não, peraí. Há alguns, tá? Mas tem textos que, tipo assim, versinhos.
Geralmente, quando tem um texto em versos, não usa parágrafo, entendeu? Não usa parágrafo. Alguns poemas, algumas letras de canção, não são todas, mas a maioria, entendeu? Não são todos, mas principalmente versinhos e poemas geralmente não usa, porque eles vão trabalhando com as estrofes, tá bom? Então aqui nós só vamos só copiar. E por último, nós vamos fazer aqui, deixa eu pegar. Ó, observe o exemplo, depois complete os textos de acordo com a imagem. Aí nós temos aqui, escreva seu texto em parágrafos. Aí tá o da ararinha azul aqui, ó. Esta é a ararinha azul. Ela é um dos animais mais ameaçados na extinção do planeta. O ambiente natural dela é a caatinga e ela gosta de comer flores, frutos e sementes. Você percebe que escreveu esse textozinho aqui para a ararinha e ó, usamos 3 parágrafos, ó. 1, 2, 3. Percebe? Ó, tudo com a letra maiúscula que iniciou, certo? Deu o espacinho, tá vendo? Aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o mico-leão. Já começou e deixou, ó, fez um parágrafo aqui, ó. Aí a gente vai fazer uma outra frasezinha aqui. A gente pode falar que o mico-leão ele mede cerca de 60 centímetros, né? Ele é um dos símbolos da luta pela preservação, entendeu? Aí nós vamos estar colocando, tipo assim, falando um pouquinho do mico-leão. Se vocês souberem uma outra característica dele, vocês podem também colocar. Mas a tia já está dando essas duas dicas aí para vocês colocarem, tá bom? Aqui da onça. Esta é uma onça pintada, ela é um símbolo do Pantanal. Aí nós também podemos dizer, né? Ah, vou escrever mais uma frase, tia, vou fazer mais um parágrafo. A gente pode dizer que a onça pintada é um mamífero, que ela sofre com a caça, que ela sofre com a caça, com os desmatamentos em seu habitat, né? Isso tudo a gente pode estar falando. Aí vocês também podem estar, ah, tia, eu vou fazer tipo uma pesquisa e vou ver uma frasezinha e vou colocar. Tudo bem. O importante é você estar colocando um outro parágrafo ou até mais uns 2 parágrafos, tá bom? O importante é isso, é a gente aprender a escrever parágrafos. Isso que é o mais importante, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui também nós temos assim. Aí aqui, deixa eu colocar mais um trabalhinho para a gente fazer. Observe as imagens a seguir e aprenda algumas dicas para marcar o espaço do início de um parágrafo. Para marcar o espaço de um parágrafo, você pode colocar o dedo indicador. Igual a tia falou do dedinho, entendeu? No Meet eu vou estar mostrando, mas aqui não tem como, né? Então, o dedo vocês vão estar mostrando aí com o dedinho. Ah lá, a criança com o dedinho, ó, marcando para fazer o parágrafo. Então, ela pode colocar o dedo indicador no início da primeira linha, antes de começar a escrever. Ou ela pode pintar esse espaço com um lápis colorido. Aí vocês também podem ver aqui, ó, o espaçozinho, ó, com tipo um quadradinho colorido, tá vendo? Aqui, para mostrar, só para poder marcar o espaço, tá bom? Aí eu te pergunto, o que você costuma fazer para marcar os parágrafos do seu caderno? Aí eu não sei se vocês já estão colocando parágrafos, né? Se vocês já estão sabendo ou não. Se vocês colocam o dedinho ou não. E agora a gente vai treinar. Eu vou ditar uma frase e vocês vão copiar no espaço abaixo, né? E lembre-se de deixar o espaço do parágrafo. Vamos lá? Então a tia vai ditar a frase para vocês. Mesmo quem não conseguir pegar aqui na gravação, a tia vai tá colocando a frase no grupo. Só que a tia vai pedir para a mamãe ditar para vocês. Então, se vocês, eu vou ditar agora, né? Mas para poder vocês
colocarem a frase aí de acordo com a mamãe ditar. Então, vai ser uma frase pequenininha. A onça pintada está ameaçado de extinção. A onça pintada está ameaçada de extinção, tá bom, meus amigos? A onça pintada está ameaçada de extinção. Aí vocês vão estar colocando. O importante disso aqui é colocar o espaçozinho do parágrafo, tá bom? E começando com a letrinha maiúscula. A onça pintada está ameaçada de extinção. Extinção com X, tá bom, meus amigos? E C cedilha no final, tá bom? Então, vamos lá. Então, meus amigos, nós vamos fazer para casa a página 56, 57, 58 e 59, né? A 56 é só marcar. Temos a 57, 58 e 59, tá bom? Beijos e fique com Deus.